E agora vamos procurar, né, na nossa pasta ali, ó, primeiros comandos, né, comandos básicos. Vamos abrir esse dois pontos, tipo de dados do Python, né. Vou clicar aqui, ó, e já abriu para a gente o nosso script, né. Vou até fechar os outros que a gente fez aqui. Não vou salvar, no que a gente fez na aula anterior. E sempre vou salvar o meu arquivo, né, arquivo aqui e salvar. E eu já mostrei para vocês como vocês fazem a configuração de salvamento automático também. Então, a gente começar a manipular os dados, a gente tem que entender quais são os tipos de dados que a gente tem ali no Python, né? A mesma coisa do nosso SQL Server. Se você aprendeu ali em aulas anteriores também, em cursos anteriores, você sabe lá os tipos de dados, né? No formato inteiro, do formato ali booleano, né? Que é verdadeiro ou falso, ou então no formato float, que significa ali números quebrados. Mas também a gente tem que aprender os tipos de dados aqui no nosso Python. E é o jeito mais fácil de a gente verificar o tipo dos dados ali de uma variável, por exemplo, com o comando type, né? Então eu coloco type entre parênteses a variável que ele vai mostrar para mim qual que é o formato dessa variável. Beleza, eu deixei logo aqui no início, né, um Markdown para a gente verificar uma documentação. Deixei o link para vocês, você pode clicar no link, né? Você vai acessar aqui. E aí, se você tiver dúvidas sobre algum tipo de dado, você pode clicar. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver exemplos do formato date, né? Você pode clicar, é documentação do Python mesmo, tá bom? E aí vai ter vários exemplos, né? Import datetime, mostra aqui também os tipos de dados, né? Os formatos aqui, mas não precisa de preocupar e assustar com essas linguagens aqui, com toda essa informação. Ao decorrer do nosso curso a gente vai entrando e aí caso você precise, você pode usar isso aí como apoio, né? Não quer dizer que você tem que ler tudo e treinar e dominar tudo, não. Uma linguagem de programação tem muitas e muitas funções, então você não vai conseguir assimilar, né, e gravar tudo, então fique tranquilo. E nem precisa ficar gravando tudo. Sempre o Python é bom por isso, tem muitas bibliotecas, né, disponíveis, tem muito arquivo na internet, não teve dúvida. Você consegue acessar vídeos no YouTube, por exemplo. O ChatGPT, dependendo do jeito que você digitar lá, ele já te dá um código bem estruturado, bonitinho, pronto para uso, né? Mas, porém, isso aí você não vai simplesmente copiar e colar. Você tem que entender o que está acontecendo ali. Se você precisar de fazer uma manutenção, né, você consegue alterar. Vai ser um apoio para você, mas você não vai trabalhar totalmente em cima disso, tá bom? Então, você tem que entender a noção básica e depois você pode copiar outros códigos e apenas adaptar para o que você precisa, tá bom? É o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou trazer todos os códigos para vocês, eu vou mostrando o que cada um faz e se você precisar no seu dia a dia, você utiliza, né? Nosso curso vai ser bem, assim, simples e didático, beleza? Então, para ver o type, né, eu falei com vocês, é type e a variável entre parênteses. Então, eu vou rodar esse primeiro bloco aqui, ó. Eu falei que QTD é igual a 5 e aqui eu trouxe o type de QTD. Então, ele mostrou que o tipo desses dados, né, coloquei o número 5 aqui, é do tamanho, do formato int. Então, quer dizer que ele é um número inteiro, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. PC underline produto é igual a 100.5, quer dizer, R$100,50, por exemplo, né? E qual que vai ser o type dessa variável que eu criei? Vai ser do tipo float, que ele entendeu aqui, ó, que o ponto ele é no formato decimal, né? Então, entendeu que é 10,5. E a linguagem Jupyter Notebook aqui, ó, não aceita o vírgula, né? Então, eu vou deletar aqui o ponto e colocar um vírgula. Ele não vai aceitar, ele vai entender que é uma tupla, né? É um tipo de dados tupla. Mais para frente a gente vai ver o que é isso. Então, ele armazenou dois dados aqui, armazenou o número 100 e o número 5 separados, beleza? Vou botar o ponto aqui, ó, e notem que se eu der um executar novamente, ele alterou para o tipo float. Aqui eu coloquei a variável nome, igual a Edmilson Alves, né? O meu nome. Eu vou executar, né? Formato nome não. Vou executar o type dessa variável nome. E ela formou para mim, né? Informou para mim que o formato é str, quer dizer string, que significa um texto, né? E aqui também funciona entre aspas simples, né? Se eu digitar aqui, ó, se eu apagar isso aqui, ó, aspas simples, né? Aspas simples Edmilson Alves. Beleza? Se eu der um Ctrl Enter para executar, ele vai entender também como formato texto, né? E, por exemplo, eu escrevi antes, né? Escrevi aqui, ó, Edmilson Alves, por exemplo. E esqueci, né, de inserir aspas ali. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse trecho aqui, ó, e apertar o aspas aqui, que ele vai entender para mim e vai inserir no final, tá bom? Então, é bem dinâmico ali. O Python, a nossa linguagem aqui, é muito top, né? Então, eu vou dar o Ctrl Enter para executar. Ele trouxe, né, no formato texto. Geralmente, a gente usa aspas duplas ali. Dependendo de algumas funções do Python, ele usa o aspas duplas como principal. Então, lá no seu texto, se você quiser escrever, aspas simples, né? Isso aí a gente vai ver também ao decorrer. São várias particularidades, mas não precisa de ficar muito preocupado em entendê-las todas por agora, não. Tem mais um ajustado aqui para a gente dar a sequência, né? Então, o próximo aqui, ó, tem acesso a essa variável, né? Tem acesso é igual a true, quer dizer que é verdadeiro. Então, é no formato booleano, né? E eu vou fazer aqui, ó, o type de tem acesso, dessa variável que eu escolhi. Deu Ctrl Enter, ele falou aqui, ó, que é do formato bool, quer dizer booleano. Então, verdadeiro ou falso, né? Se eu digitasse aqui, ó, false, ele entenderia para mim que era o formato booleano também. Dou Ctrl Enter para executar,
E aí que eu falei com vocês, ó, aqui o false, se eu escrever com letra minúscula, ele não vai entender que é a nossa função direto ali do Jupyter Notebook, né? Então vou dar o Ctrl Enter, ele vai falar assim, ó, false não foi encontrado, né? Então não existe isso aqui lá no nosso comando. Então, eu vou digitar aqui, ó, false com F maiúsculo, vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, para executar, beleza? Qual que os resultados estão aparecendo, né? Se eu quiser limpar por acaso, eu vou colocar aqui, ó, limpar todas as saídas, né? Vou gravar aqui onde que eu parei e ele limpou todos os resultados pra gente aqui. Eu também posso armazenar duas variáveis e fazer manipulações das duas, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui, ó, itens é igual a 2. E tenho aqui, ó, o valor de cada item é igual a R$100,50, né? E aqui eu vou colocar uma variável que chama total de compra. O que ele vai fazer? Ele vai fazer itens, né? Que é essa variável que armazenou o número 2, vezes o valor. Quer dizer, que é essa variável que armazenou 100,5. Então, eu vou dar o Ctrl E para executar, né? Ele armazenou a variável para mim. Agora, eu vou fazer o quê? Vou print, né? O valor total da compra. Meu valor total da compra foi R$202,05. Se eu alterar o valor aqui, por exemplo, eu comprei 20 e cada um aqui é R$70,35, por exemplo. E eu vou fazer aqui, ó, armazenar novamente na variável, né? Que eu tenho que dar o play novamente para ele validar essa alteração que eu fiz. E aqui embaixo eu posso chamar novamente a nossa variável compra total, né? Valor total da compra. E deu esse valor aqui, beleza? E qual que é o tipo desse valor, né? 1.407, esse ponto entende como vírgula, né? Vírgula 0. Ele vai entender como tipo de dados float, né? Que aceita ali números fracionados, tá bom? Agora o tipo de comentário, né? Eu já mostrei para vocês que a gente já utilizou isso na aula anterior, né? Então comente seu texto, né? Mais de uma linha, você coloca aspas duplas aqui antes e lá no final você coloca aspas duplas também 3 vezes, né? Então 3 aspas duplas você pode inserir ali que vai ficar tranquilo. Então eu inseri uma variável m, que é igual a 12, print m, o m deu 12 também. E aqui novamente, ó, print m, que o m aqui eu alterei, m agora vai ser 13, né? Então ele trouxe pra gente o valor 13 aqui, beleza? Então esses são alguns tipos de dado básico, né? Quando a gente for fazer algumas conversões de dados nas próximas aulas, a gente vai precisar saber usar esse comando, né? Type e o nome da nossa variável ali, beleza? Então até a próxima e a gente já vem com mais comandos avançados.